Pessoal, a situação do Curitiba ela é tão complexa, né? A gente viu tanta coisa errada nesse 2023, começando ainda em 2022, né? Porque o que deságua agora tem reflexos ainda da temporada passada. Mas fica uma sensação que praticamente ninguém se salva nessa temporada do Curitiba, né? Você vai citar o Marcelino Moreno, vai citar os meninos, né? O Thalisson, o, o Diogo, o próprio Natanael teve bons momentos. Vai citar uma peça ou outra, o Robson, querendo ou não, ele fez a parte dele, o artilheiro do time na temporada. Mas eu queria falar um pouco sobre o Thiago Kozlowski. Eu aqui, inclusive, no canal, já critiquei bastante o Thiago por atitudes que eu não consegui entender nesse período em que ele comanda o Curitiba. Em especial, o uso em excessivos jogos do Fran Sérgio, a demora em colocar o Andrei como titular, às vezes um certo receio, já com a situação quase decidida do rebaixamento, de tentar arriscar alguma coisa a mais, mas o Thiago tem quase 40% de aproveitamento, eu acho um pouquinho menos do que isso, mas tem um aproveitamento que hoje deixaria o Curitiba, se ele tivesse comandado o time nas 34 rodadas que já tivemos, deixaria o Curitiba bem ali no bolo e não a 11 pontos do Cruzeiro, como o Curitiba está hoje, numa situação praticamente de inviabilidade de qualquer pensamento em escapar. O Curitiba, nesse momento, com esse resultado do Cruzeiro contra o Fortaleza, ele conta os jogos para ter o rebaixamento definitivo. E o Thiago, ele teve que encarar uma bucha de canhão gigantesca. Se não, vejamos. Curitiba termina 2022 com o Guto Ferreira, anuncia a permanência do Guto e do nada, num dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, decide mandar o Guto embora. Ato contínuo é anunciado o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira vai do início da temporada até a estreia do Campeonato Brasileiro. Nesse período ele tem dois espaços grandes de tempo para treinar, né, no início da temporada e depois da eliminação do Campeonato Paranaense, mas o Curitiba não tem uma cara, o Curitiba não tem um time, o Curitiba não tem uma ideia de jogo. E assim, com o Antônio Oliveira, muita gente esquece também do Antônio Oliveira, com o Antônio Oliveira, o Curitiba toma 3 do Operário, toma 3 do Cascavel, não consegue fazer um gol no Cascavel, no Couto Pereira, é eliminado da Copa do Paranaense e ganha do Humaitá lá nas Alagoas, porque era um time praticamente amador, e passa pelo Criciúma daquele jeito que foi contra o Criciúma, né, num sufoco danado. E tem no 3-3 com o Sport, da ida da terceira fase da Copa do Brasil, aquela situação do Manga ter feito 3 gols e o Curitiba ter sido superado taticamente o tempo todo pelo Sport. Sai Antônio Oliveira depois de tomar de 3 do Flamengo no Maracanã. Chega Antônio Carlos Zago. Nem estreia, né? Joga o auxiliar às feras no primeiro jogo e passa o tempo todo no Curitiba, incluindo Brasileirão e Copa do Brasil, sem ganhar um jogo sequer. Para piorar, quando ele decide que ele não quer mais ser treinador do Curitiba, ele vai a público dar uma entrevista, desanca do presidente ao faxineiro, praticamente chama os jogadores de covardes e atira o elenco às feras. E aí o Arthur Moraes, com péssimo senso de recursos humanos, né, ou de gestão de pessoas, como se fala hoje, confirma praticamente tudo que falou o Antônio Carlos. Aí o Thiago assume. Então, qual é o elenco que o Thiago assume? Assume um elenco que era a lanterna do campeonato, que vinha de 11 partidas sem vencer, que tinha sido criticado publicamente pelo ex-treinador e pelo diretor de futebol. Tem esse elenco virado do avesso durante o seu período. Veja só quantos jogadores que estão jogando agora que não estavam quando ele estava treinando lá naquele jogo do Goiás, no início dele no trabalho no Curitiba. Thalisson não estava, o Sebastião Gomes não estava, o Andrei não estava, o Marcelino Moreno só virou titular com ele,
O Slimani não estava, Fran Sérgio não estava, Gessé não estava. Estou só citando quem não estava, não estou dizendo que esses caras estão jogando. Principalmente o Gessé, né? Gessé e o Samaris, que foram dois fracassos do Coritiba nessa temporada. Então o Thiago pegou só a bucha de canhão. E mesmo assim faz um trabalho que é digno de alguns elogios. Então eu, por exemplo, não teria o Thiago como técnico ano que vem. Mas eu acho que o Coritiba não pode desprezar um cara como o Thiago Kozlowski. E você, o que acha? Responda nos comentários. Um abraço.